Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, alertava rigorosamente os homens da sua geração a não tratarem a vida cristã como se fosse uma religião de aparência. Ele falava sobre o perigo de você se esforçar para parecer bem por fora, enquanto ignorava aquilo que de fato era extremamente perigoso para a sua vida espiritual. Ele falava bastante que o homem cristão não é destruído pelos grandes escândalos, são pelas coisas que ele considera pequena, mas que são altamente perigosas. Então hoje eu decidi trazer 5 alertas de Charles Spurgeon que todo homem cristão precisa ouvir. Alertas que correspondem a todo tipo de homem que deseja andar com seriedade e temor no Senhor. Seja você jovem, idoso, adolescente, solteiro, casado, os alertas que eu vou te trazer podem atingir várias áreas da sua vida. A sua mente, o seu coração, seus desejos, seus sonhos e principalmente a sua alma. E detalhe, no final do vídeo eu vou te dizer qual alerta Charles Spurgeon considerava o mais perigoso e que todo homem cristão precisa tomar cuidado com ele. Primeiro alerta de Charles Spurgeon: guarde o teu coração. Charles Spurgeon viu o coração do homem como o centro da sua vida espiritual. Para ele, não adiantava o homem parecer bem por fora enquanto seu coração estava sendo dominado por desejos desordenados, orgulho, frieza, luxúria, lascívia ou até mesmo alimentando um pecado secreto. Provérbios 4:23 vai falar exatamente disso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ou seja, a vida de um homem escorre de dentro para fora. O que está no coração aparece no olhar, na fala, aparece na forma como você trata a sua esposa, seus filhos, a sua família, o que sai da sua boca, o que suas mãos tocam, as decisões que você toma, tudo isso reflete aquilo que está no teu coração. Não adianta tentar controlar a sua explosão de raiva se o seu coração ainda está tomado pelo orgulho. Também não adianta tentar vencer a impureza sexual se o seu coração continua se alimentando de fantasias online. Charles Spurgeon dizia que um homem pode estar perfeitamente presente dentro de um culto, mas está totalmente ausente de Deus. Pode conhecer a doutrina da salvação pela graça e o perdão dos pecados, mas nunca ter conhecido o arrependimento genuíno. Spurgeon não tratava essa dualidade do homem como se fosse um mero detalhe da vida cristã. Ele dizia que isso era uma tragédia espiritual extrema que deveria ser tratada aos pés de Cristo. Até porque, pensa comigo, o homem dividido, ele não tem paz. Se o homem está no mundo, a sua religião o acusa. Se o homem está servindo a Deus, os seus pecados querem puxá-lo de volta. E muitos homens fazem questão de se esforçar para serem de Cristo, mas sem abandonar aquilo que Cristo condena. Charles Spurgeon alertava justamente algo parecido com isso. O homem cristão precisa parar de tratar o coração como se fosse um território neutro. O coração é um campo de batalha. É por isso que o homem cristão ele precisa estar sempre cheio da palavra de Deus, sempre derramar o seu coração em oração ao Senhor, se encher de amor verdadeiro por Cristo, porque aquilo que o seu coração está cheio irá transbordar também para outras pessoas. Guardar o coração para Charles Spurgeon é justamente isso, entregar o seu coração a Deus e permitir que o seu coração seja governado pelo seu espírito. Segundo alerta de Charles Spurgeon que todo homem precisa se atentar, porque todo homem está sendo tentado o tempo inteiro por isso, é: governe os seus olhos. Provérbios 4:25 vai dizer o seguinte: os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Em seu sermão, Eyes Right, ou na nossa tradução, olhos direitos, olhos retos, Charles Spurgeon vai falar algo que é extremamente poderoso. Os olhos precisam ser vigilantes, pois são os olhos que conduzem o homem. O que você contempla com o olhar começa a moldar o desejo da sua imaginação. Spurgeon falava que os nossos olhos são janelas e que precisam ser vigiados o tempo inteiro. E também falava que o problema dos olhos não é somente o que você olha, mas a forma como você olha. E isso fala diretamente aos homens dos nossos dias. Porque nenhum homem cai de repente. A queda de muitos homens que são governados pelos olhos não acontece de uma vez. Ela vem do fato de que estes homens olharam demais para aquilo que deveria ser rejeitado no primeiro instante. Antes de uma conversa, antes da luxúria, antes do adultério, houve um olhar. Antes que você caísse nesse mar de frieza espiritual, você olhou demais e ocupou seu coração com coisas que não eram do Senhor. Eu diria que Charles Spurgeon se assustaria ao ver o quanto que os homens da nossa geração são atacados o tempo inteiro. As telas estão sempre acesas e as bombas de dopamina estão se tornando cada vez mais acessíveis. São homens cujo seu entretenimento nunca acaba e até
mesmo a sensualidade está a um toque de distância. Homens que não conseguem mais olhar para Cristo, mal conseguem ler a Bíblia, pois os seus olhos já estão viciados em estímulos rápidos das redes sociais. O seu relacionamento com Deus deixou de ser prioridade e a sua distração virou um estilo de vida. E aqui eu gostaria de te deixar uma verdade desconfortável que Charles Spurgeon também compartilhou com os homens da sua geração. Hoje nós temos o hábito de orar contra a tentação, quando na verdade a gente deveria parar de olhar para ela. Existem sites, séries, pessoas, jogos, vícios, hábitos, coisas, lugares que você precisa parar de olhar como se fossem coisas pequenas e tratar como de fato perigo espiritual. Spurgeon foi certeiro em uma frase em um dos sermões que eu citei anteriormente. Olhe para Cristo e deseje ser governado por Ele e nada mais. Esquece essa ideia de passatempo inocente. Pare de chamar de entretenimento aquilo que está roubando a sua atenção, a sua pureza e está matando a sua vida espiritual. E isso não é ser radical, isso é uma questão de sobrevivência, não somente espiritual, mas também física. Mas não se arrisque continuar negligenciando as janelas do seu corpo, que são os seus olhos. Terceiro alerta de Charles Spurgeon para os homens dos nossos dias é: não brinque com o pecado. Uma das visões mais fortes de Charles Spurgeon é desenvolvida com base na imagem de uma corda. E calma, eu vou te explicar. Provérbios 5:22 diz que o perverso fica preso pelas próprias iniquidades e é detido pelas cordas do seu pecado. Essa imagem ela é assustadora, mas Charles Spurgeon desenvolve esse alerta com uma dedicação impressionante. Primeiro, que ele não tinha paciência com a ideia de romantização do pecado. Ele odiava a imagem de que o pecado era romantizado a depender do pecado que você cometia. E é por isso que ele usava a imagem das cordas. Uma corda não nasce pronta, ela é feita de fios. Cada pecado torce um fio. Um fio sozinho parece fraco. Um pensamento impuro, uma mentirinha, uma desculpa, um segredo, tudo parece inofensivo. Mas com o tempo, aqueles fios que foram tanto ignorados se juntam, se entrelaçam e se torcem. E aquele hábito que antes parecia uma escolha administrável se tornou uma escravidão. Charles Spurgeon certa vez disse que os pecados não entram na vida do homem como se fossem monstros. Eles surgem como um alívio, como uma válvula de escape. É como um simples prazer que ninguém precisa saber. Fica o alerta de Charles Spurgeon: pare de brincar. Corte enquanto ainda é fio, antes que a corda se entrelace e te escravize. Mas se infelizmente você não cuidou dos fios e hoje você se encontra escravizado, eu tenho uma notícia de esperança para ti. Cristo quebra as correntes e nos liberta da escravidão do pecado. E Charles Spurgeon, alertando os homens, também apontava para Cristo. Ele chamava homens a se portarem com seriedade e temor ao Senhor, pararem de agir como meninos, tolos e insensatos e se comportarem como homens que lutam contra o pecado. O quarto alerta de Charles Spurgeon para todos os homens é abandonar a preguiça. Spurgeon enxergava a preguiça e a negligência como perigos espirituais seríssimos. Não era apenas defeitos de personalidade ou como um erro comum, da forma como muitas pessoas tratam a preguiça. Ele dizia que uma vida abandonada de forma preguiçosa, muito em breve acabaria mostrando sinais de ruína espiritual. Provérbios capítulo 24 vai falar justamente sobre o sábio que passou no campo do preguiçoso. O sábio passa e vê espinhos, ervas daninhas e o muro de pedras totalmente arruinado. Olha que imagem poderosa para você visualizar. As principais ruínas da história não aconteceram por causa de uma grande explosão, e sim por conta do abandono. Spurgeon usa muito bem essa visão no seu sermão intitulado The Broken Face, ou melhor, a cerca quebrada. Baseado nesse mesmo texto de Provérbios, ele dizia que aquele campo ele não ficou destruído da noite para o dia. Ninguém precisou atear fogo nele, invadir ou destruir tudo. Bastou o dono do campo parar de cuidar. Ele não arrancou espinhos, talvez pensando em deixar para depois, e muito menos quis cuidar dos muros, até porque ainda tinha alguma coisa para se preservar. E dessa forma ele foi empurrando a disciplina de cuidar do seu campo, daquilo que ele tinha, para depois, até chegar o momento de ruína. E acredite ou não, é exatamente isso que pode acontecer com a sua alma. O homem, ele não esfria de repente, ele apenas deixa de orar hoje. Amanhã ele para de ler a Bíblia, na semana seguinte ele decide que não precisa mais fazer aqueles jejuns e oferecer para Deus. Se tá bom, ótimo, mas se tá ruim, tudo bem, o importante é que esteja tudo funcionando aparentemente. E esse homem preguiçoso não vai abandonar a palavra de Deus de uma vez, ele não vai pegar sua Bíblia e jogar no lixo.
ele simplesmente vai achar que hoje ele não precisa ler a Bíblia. Amanhã ele vai achar que os livros que ele lê já são suficientes e que ele sabe demais de teologia para poder estar lendo a Bíblia todos os dias. Esse homem, ele não destrói a sua família toda de uma vez. Ele apenas para de cuidar. Ele não lidera mais com amor. O afeto aos seus filhos e à sua esposa começam a ir embora. De repente, ele esquece quais são as suas funções como sacerdote do lar. Tem uma coisa que Charles Spurgeon dizia a respeito desse tema, é que o preguiçoso descrito em Provérbios, ele não era tratado como alguém ruim. Ele não era um criminoso perigoso e nem estava assaltando ninguém. Muito pelo contrário, ele estava descansando. Ele não estava fazendo guerra, ele não estava sendo um homem perverso, ele apenas estava deixando a sua vida, os seus cuidados, o seu campo para depois. Spurgeon mostra que esse homem preguiçoso pode ser extremamente perigoso e altamente destrutivo, não somente para si, mas também para os outros. Até porque ele sempre vai deixando a decisão para depois. E então, todo o seu campo, todos os seus muros estão arruinados. E é aí que ele percebe que o depois, na vida do preguiçoso, nada mais é do que um veneno para sua alma. Quando menos espera, ele está morto na sua frieza, ele abandonou o seu relacionamento com Deus, a sua família está caindo às ruínas, a sua igreja já nem lembra mais dos seus serviços, simplesmente porque ele deixou para depois. E olha só que perigo esse tipo de passividade que o homem cristão pode ter. O homem cristão, ele não foi chamado para viver de intenções ou de desejos. Ele foi chamado para ser diligente diante do Senhor. E essa diligência se revela nas coisas simples do seu dia, na sua oração, no seu devocional, no seu culto doméstico que você faz com a sua família. E eu queria deixar uma pergunta para ti, para você refletir. Qual que é a área da sua vida que virou um campo abandonado? Será se foi o seu devocional? Será se foi a sua vida de oração? Será se não foi a sua família? Até mesmo o talento que Deus te deu para você servir na sua comunidade? Cuide do campo que Deus te confiou. Ele precisa ser cultivado e protegido todos os dias. O quinto e último alerta, e como eu te prometi, esse aqui é o alerta mais perigoso que Charles Spurgeon fazia questão de ser extremamente rigoroso para com os homens dos seus dias, era confessar os seus pecados. Sim, confessar os seus pecados é um alerta que tem que ser ouvido por todos os homens. Provérbios capítulo 28, versículo 13 vai dizer o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Certa vez Spurgeon pregou em cima desse texto e ele falou não somente de graça, de perdão de pecados e de arrependimento, mas ele também expôs o perigo de seguir o caminho contrário, aquele em que o homem esconde e não confessa os seus pecados. E dito isso, a gente percebe que há dois caminhos que o homem pode seguir. O primeiro caminho é o seu próprio caminho, é onde ele busca cuidar da sua aparência, esconder o seu pecado, evitar que as outras pessoas o descubram e até mesmo acha que Deus não o vê. Ele se cerca de desculpas, de silêncio, de aparência, de religiosidade. Mas também há o segundo caminho, que é o caminho de Deus. É um caminho de luz, onde o homem confessa e abandona os seus pecados e corre para os braços do Senhor. E ele o recebe com graça, misericórdia, perdão e justiça. E o problema dos nossos dias é que os homens simplesmente preferem um caminho mais fácil, preferem o próprio caminho, o caminho em que eles podem se esconder atrás da religiosidade e não precisam lutar pela sua santidade. Tudo que eles querem é não ser descobertos e continuar controlando os danos sem o arrependimento profundo. Mas Charles Spurgeon é claro quando ele diz que o caminho do homem que não confessa não leva à misericórdia. Ele rouba a paz, corrói a consciência, tira a simplicidade da oração, fazendo-o viver com medo de ser exposto. Por fora, ele parece bem, mas por dentro, ele segue toda a sua vida se escondendo dos outros e de Deus. Spurgeon jamais ofereceu um consolo barato para os homens que decidiam levar vida sem confessar os seus pecados. Mas também, ele não escondia que havia a porta da graça. Junto com este alerta, ele sempre informava os homens da sua geração que há misericórdia para quem confessa e abandona, há perdão para o homem que se humilha, há restauração para aquele que para de proteger o pecado e corre para os pés de Cristo. Eu não sei se você se recorda, mas o rei Davi também tentou esconder o seu pecado. Depois de ter cometido adultério e assassinato contra uma mesma família, ele lutou para manter a sua imagem de rei intacta. No entanto, o silêncio secava sua alma, a omissão pesava sua consciência e a culpa corria por todas as suas entranhas. Foi somente quando ele confessou que ele encontrou misericórdia. Então o alerta para os homens é esse: pare de encobrir o pecado que Deus pode remover com a sua misericórdia. Spurgeon disse certa vez que confissão não é fraqueza. Fraqueza é você viver escravo da aparência de santidade.
Arrependimento é o caminho pelo qual Deus levanta homens quebrados. Então, se há algum pecado escondido na sua vida, não o proteja mais. Corra para os pés de Cristo, confesse, procure ajuda de pessoas mais maduras que você e também confesse os seus pecados a Ele. Até porque Tiago, capítulo 5, vai falar justamente disso. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Estes são os 5 alertas de Charles Spurgeon que todos os homens precisam conhecer. Guarde o teu coração, governe os seus olhos, não brinque com o pecado, abandone a preguiça e confesse o seu pecado. Spurgeon não tinha preocupação apenas de formar homens religiosos ou de boa aparência diante de Deus, mas sim homens parecidos com Cristo, com o coração rendidos ao seu senhorio, com olhos limpos, direitos e governados por Deus. E a pergunta que eu quero deixar para ti é o seguinte: que tipo de homem você tem buscado ser? Um homem que é temente ao Senhor, que guarda o seu coração, que protege os seus olhos? Ou um homem que vive dividido, distraído, preso e sendo negligente com a sua vida espiritual? Cristo é a resposta para ressuscitar homens que estão caídos em seu pecado. Ele quebra as correntes, limpa as nossas consciências e restaura os nossos corações a fim de nos tornarmos homens inteiros diante de Deus. E se essa mensagem, estes alertas de Charles Spurgeon falou com você, compartilhe ele também com outros homens que podem ser edificados por isso. E lembre-se, somente Cristo pode nos restaurar por completo. Amém? Até o próximo vídeo.